ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos amados, em primeiro lugar, nós vimos a aparição de Jesus aos seus discípulos na Galileia. E ali estavam os 11 discípulos, e tinham ido para um local designado por Jesus. Era um ato de obediência, o Senhor tinha orientado que assim o fizesse. E quando eles viram Jesus já ressuscitado, Jesus aparece para eles e eles o adoram. Adoram ao Senhor e dão ouvidos à sua voz, à sua palavra. E quando Jesus começa a falar, ele inicia dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O Senhor estava declarando ali a sua divindade, a sua autoridade, o seu poder. E diante deste poder, desta autoridade, agora ele estava comissionando os seus discípulos, que eram a coluna da igreja. O início da igreja, através daquele grupo que o Senhor preparara durante um período de aproximadamente 3 anos e 6 meses. Então agora, o Senhor orienta os seus discípulos: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos. A questão aqui é ir obedecendo ao mandado do Senhor. A ordem é imperativa, é uma ordem. E fazer discípulos, fazer alunos, ou seja, enfatizar o ensino e, consequentemente, o aprendizado da palavra de Deus, que são fatores importantíssimos para o crente se manter firme, para o crente se manter fiel, para o crente não se afastar da verdade. Se nós entrarmos pelo caminho do fanatismo e esquecermos do estudo da palavra e de aplicarmos a palavra à nossa vida, nós vamos errar o alvo. Se entrarmos pelo caminho do legalismo religioso, da mesma forma estaremos errando o alvo, porque nós vamos adentrar padrões e princípios antibíblicos. O momento talvez não fosse tão propício, mas nós entendemos que temos aqui 9 irmãos que vão descer as águas batismais. Nós temos um pastor famoso, conhecido nosso, que está na mídia, e ele está ensinando aí, ensinou ontem, hoje eu vi uma mensagem dele também, ensinando que as irmãs podem usar pendentes, brincos, pinturas e tudo mais. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós não achamos base bíblica para isso. E a Bíblia fala que nos últimos tempos amontoarão alguns doutores para si, homens que falam aquilo que lhes agrada e que não combate a inclinação da carne, que a própria Bíblia diz que é morte. A inclinação da carne, que é inimizade contra Deus. Mas quando nós voltamos para o lado do fanatismo, a gente se acha mais crentes do que os outros, que ora mais do que os outros, que não pode se misturar, e isso é um erro. Quando entramos para o lado do legalismo, nós achamos que também podemos fazer o que queremos e andar segundo o mundo, que Deus vai salvar, porque Deus só quer um coração. Deus não quer a pessoa por inteiro, Ele só quer o coração. Então, os dois extremos estão errados. E o caminho certo é o caminho que Jesus deixou. Entrai pela porta, a porta é estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita. Então é importante os novos crentes, os novos membros já entenderem isto. O Senhor Jesus deixou a ordem aqui para que haja ensino da palavra de Deus, e também aprendizado. Para que haja aprendizado, precisa-se dar atenção ao ensino, precisa-se estudar, precisa-se dedicar, dar crédito à palavra de Deus, para que possamos viver de conformidade com a mesma. Então ele falou para fazer discípulos, fazer alunos, né? Batizando-os, aqui está a ordem do Senhor, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas, não é algumas coisas.
não é guardar poucas coisas, ou só guardar aquilo que nos agrada. É para guardar todas as coisas. A ordem do Senhor é esta: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A ordem do Senhor é guardar tudo que Ele tem mandado, não é pedido. Então, para ser crente, precisa-se estar disposto a obedecer ao Senhor, ao mandado do Senhor, porque nós nos tornamos servos de Deus, e o servo, ele é obediente ao seu Senhor. Amém? Então nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele é Senhor das nossas vidas. Os irmãos já o aceitaram, deram este passo. E agora eles estão dando um testemunho público diante da igreja com o batismo. Outro detalhe importante neste ensino é que o batismo, ele é sinônimo de morte. Quando nós imergimos o candidato na água, o símbolo disto é que ele está sendo enterrado, sepultado. A velha vida, o velho homem, a velha mulher, a velha natureza. E São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, não são algumas coisas. Ainda que alguns tentem ensinar, e nós devemos estar atentos, irmãos, que a nossa carne, ela tende para o lado que agrada a carne. E nós temos 3 grandes inimigos. O primeiro deles é o diabo, o segundo é o mundo e o terceiro é a carne. A carne, este ser, este elemento que nós temos, que quer a inclinação da mesma para levar a práticas que desagradem a Deus. Por causa da inclinação da carne, nós observamos, nós vemos, ao longo das páginas sagradas, muitos que erraram alvo, muitos que falharam com Deus, porque não deram vazão ao Espírito de Deus em suas vidas. Correto? Então a ordem do Senhor era guardar todas as coisas que Ele tinha mandado. E disse ainda agora uma promessa, para encerrar esse texto, ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, aquele que for fiel, aquele que estudar, aquele que aprender, aquele que se dedicar, aquele que se dispuser a obedecer, tem a promessa da presença do Senhor Jesus consigo até a consumação dos séculos. Jesus promete estar com aqueles que lhe forem fiéis para sempre. Amém, irmãos? Amém. E nessas promessas nós temos aquela lá do capítulo 14 de São João: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Irmãos, o crente vive neste mundo com a sua visão voltada para o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, sinônimo também rapto, é quando o Senhor voltar. Ele prometeu que vai fazer isto e vai levar para si todos aqueles que lhe foram fiéis aqui. Amém, irmãos? Essa é a promessa do Senhor Jesus Cristo. Ele vai levar para si. Estaremos para sempre com o Senhor. Não vamos passar um paraíso aqui na terra como os testemunhos de Jeová ensinam. Não, eles confundem o milênio com a eternidade. Milênio é uma coisa, é uma dispensação, a última dispensação que a humanidade vai passar. E a igreja, no milênio, ela já vai estar salva. Então o milênio é um período de 1000 anos que o povo, que o mundo vai passar sobre uma prova, sobre o governo de Cristo. Mas a eternidade é uma vida permanente, eterna, para sempre, que não tem mais fim, ao lado do Senhor nosso Deus. Porque Deus criou o homem para o louvor da sua glória. E o homem está destinado a servir a Deus sempre. Agora, nós temos o direito de escolha, de opção. E os nossos irmãos, assim como nós aqui, fizemos essa escolha. Aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Decidimos servi-lo, ser fiel a Ele em todos os dias da nossa vida, obedecer os seus preceitos, sem questionamento, sem tentar arranjar subterfúgios para andar do jeito que nós queremos, mas nós sujeitamos à vontade dEle e à sua palavra, sem depender de recorrer a artifícios para tentar justificar a carnalidade, o mundanismo e a banalização daquilo que é sagrado. Amém, irmãos? Amém. Então, diante desta palavra, nós temos aqui este grupo de irmãos que estarão descendo as águas batismais. É uma vitória para a igreja, é uma vitória para todos aqueles que têm se dedicado à evangelização, ao testemunho, à pregação do evangelho. É um sinal de crescimento da obra de Deus. E em nome de Jesus Cristo, antes de nós fazermos esta oração,
Eu quero perguntar se porventura, quem sabe, nesta manhã tão maravilhosa, tenhamos alguém aqui entre nós que esteja disposto ou disposta a aceitar Jesus como seu Salvador.